Maravilha, bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com todos. Me chamo David Reich, alguns me chamam de Davi Ricker, aí fica essa confusão, né? Mas eu já desisti de responder essa pergunta, então chamou de Danilo, Daniel, eu digo oi. Mas você pode imaginar que meu nome é David Reicher, e o nome é meio alemão, mas evidentemente por causa desse fato, eu nasci em Belém do Pará, não tem nada a ver. Eu nasci lá no norte, sou lá da Amazônia, Belém do Pará. Eu costumo dizer que é onde Jesus nasceu, em Belém, né? E minha esposa é de lá também. Eu sou casado há 18 anos, eu tenho uma filha de 16, um filho de 11. A gente mora aqui em São Paulo. Eu sou pastor ali na igreja presbiteriana de Alphaville, em São Paulo, a IP Alfa. Há mais ou menos 2 anos estamos morando aqui e temos desenvolvido, minha esposa e eu, um ministério na área de sexualidade que tem o objetivo de capacitação da igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade. Esse tem sido o objetivo. Fazemos isso há mais ou menos 20 anos, isso faz desde 2005 que nós começamos. Eu pareço novo, mas já estou completamente desgastado e velho, por dentro. E por fora também. Então, há 20 anos trabalhamos nessa área. O objetivo é esse, capacitação da igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade na família, na igreja, como é que o evangelho se relaciona com esses temas. Então, se você não me segue no Instagram, você precisa resolver isso hoje, tá? Parar de pecar e me seguir no Instagram, procura lá depois, tem muito conteúdo bom sobre isso. E hoje, além da pregação, nós vamos ter aí à tarde, né? Um tempo especial, bastante coisa para conversar, e eu tenho certeza que vai ser edificante para as nossas vidas. Eu queria, então, sem mais demoras, pedir que vocês abrissem comigo Lucas 14, versículo 25 e 26. Eu vou falar um pouco do que eu acho que é mais importante no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. O que eu vou falar agora, irmãos, é o que eu acho que é o mais importante. É o mais importante. O que eu vou falar à tarde é muito importante, mas ele não é mais importante do que eu vou falar agora. Porque se a gente não entender o que nós vamos tratar nesses próximos 30, 40 minutos, não adianta entendermos muita coisa assim de técnica, de conceito, porque isso aqui é o central, é o principal. É aquilo que realmente pode mudar a vida de uma pessoa. Realmente pode mudar a sexualidade de uma pessoa, né? É como realmente o evangelho atua nas nossas vidas, transformando as nossas vidas em todas as áreas, inclusive nessa. Portanto, isso aqui é o centro daquilo que eu considero mais importante. Versículo 25 do capítulo 14 do Evangelho de Lucas diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vir a mim e não aborrecer o seu pai... Aliás, eu vou ler numa outra versão que é melhor, não sei qual a versão que está aqui. Se alguém vir a mim e ama o seu pai, essa versão é melhor. Se alguém vir a mim e ama o seu pai, a sua mãe e a sua mulher, seus filhos, os irmãos e as irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pai, obrigado pela tua palavra, pela verdade do Senhor que nos é exposta. Eu peço que o Senhor fale conosco de maneira poderosa nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, muitas pessoas me procuram porque estão vivendo diversos conflitos e geralmente são comportamentos. Então, ou na nossa vida, ou na vida de alguém que a gente ama, ou na vida de um filho, de uma filha, e há muito sofrimento envolvido nisso, porque a sexualidade é um palco de desafios que nós nos vemos presos, né? Eu não consigo parar de fazer coisas, eu tenho dificuldade de lidar com o que eu estou agindo, e sempre se procura uma maneira de solucionar isso. Como é que eu mudo, como é que eu largo, como é que eu realmente me torno um discípulo de Cristo, como é que realmente alguém muda? O que é que faz alguém abandonar uma coisa que gera prazer? O que pode fazer alguém, o que convence alguém a não adulterar, o que convence alguém que não é casado, um casal de namorados, a não fazer sexo, porque a Bíblia diz que sexo é para o casamento? O que faz alguém segurar isso quando ninguém está olhando? O que faz alguém não ver pornografia porque simplesmente considera que aquilo é errado?
mas aquilo gera prazer, aquilo tem uma atração muito forte, porque produz uma sensação de consolo, de conforto, até de felicidade. Então, o que é que nos faria parar de buscar prazer no mundo, o que a Bíblia chama em Hebreus de prazeres transitórios do pecado? O que faria alguém a negar um desejo? Então, antes de a gente entrar nesse detalhe, eu preciso fazer um parêntese. Embora eu vou falar um pouco aqui do pecado e da redenção, da solução do pecado apresentado pelo Evangelho, eu preciso lhe informar, irmãos, que sexualidade não é um pecado. Sexualidade é uma criação de Deus. Sexualidade não veio do mal, do diabo, do mundo, veio do próprio Deus. Lá em Gênesis 1, é o que a gente ia falar um pouco à tarde, né? Desde Gênesis 1, Deus ele se apresenta como o criador, não só do homem, da mulher, da família, mas da própria relação sexual, porque a relação sexual e a sexualidade, elas estão associadas à bênção de Deus. Gênesis 1, 28 diz, Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos. E como é que se é fecundo? É procriando. E o que procriação tem a ver? Tem a ver com a nossa sexualidade. Não é só procriação, mas também é procriação. Então, a sexualidade não tem um início mal do diabo, do demônio, nada disso. A visão bíblica é positiva, está associada à bênção, está associada à vida, à geração de vida, está associada ao prazer. Prazer era maior antes do pecado do que é depois do pecado. O prazer não aumentou com o pecado, o prazer foi diminuído, o prazer foi escravizado, o prazer sofreu. Havia mais prazer, mais plenitude em Deus, em tudo que ele havia criado, antes do pecado. Então, a sexualidade e o sexo são ligados a Deus, a bênção, a imagem e semelhança de Deus, a vontade de Deus. Deus disse, façam, mantenham relação sexual, porque ele está falando, sejam férteis, tenham filhos. E isso, então, é tudo muito positivo na Bíblia. E aí veio a queda. Então, nós estamos vivendo uma realidade que não é só da criação de Deus, tem os efeitos da queda. Então, por causa disso, nós convivemos com um coração cobiçoso, nós convivemos com um coração que tem inadequações, tentações. Todos nós somos atravessados pela queda, e a queda não criou uma coisa nova. A queda deu mal direção para as estruturas benditas de Deus e nos tornou incapazes, incompetentes de administrar as próprias bênçãos, não as maldições. Você não precisa de uma maldição para se dar mal, bastam as bênçãos mal administradas. Se você tiver um botijão de gás em casa e não souber administrar, ele explode tudo. Não porque um botijão de gás é mal, é porque você foi incompetente de lidar com algo que é uma bênção, que resolve a sua vida. Esse exemplo foi meio ruim, né? Mas vocês entenderam. Então, a estrutura da sexualidade foi mal direcionada pela queda. Como eu falei, não é criação da queda. Quando Caim matou Abel, depois da queda, imagina que ele usou a mão direita, pegou uma pedra e matou o irmão. A mão que Caim matou Abel foi criada pelo diabo? Não, foi criada por quem? Por Deus. Vocês estão me acompanhando? Por Deus. Essa estrutura, antes da queda, qual era a diferença? É que essa estrutura só abençoava. Só abençoava. Depois da queda, a mesma estrutura que você pega para dar um pão, para alimentar alguém, é a estrutura que você mata. Porque depende de como você administra, vocês estão entendendo? Então a sexualidade, ela não é um demônio, não é um problema, não veio do inferno. Desejo, prazer, isso tudo faz parte da nossa vida, vai sempre fazer parte. O problema é a queda, é o coração caído, independente de Deus, que está tentando lidar com as coisas sem Deus no centro. E aí, irmãos, nós temos muitos problemas. E como é que nós vamos lidar com isso? O principal é exatamente o que nós lemos aqui. Como é que alguém vai lidar com o seu próprio coração? Jesus disse o seguinte, se você quer se tornar um discípulo é alguém que está comprometido com Cristo, é alguém que está em santificação, é alguém que abandona o pecado. O discípulo não é a multidão. Se você ler o versículo 25 de novo, o texto diz que Jesus está falando com a multidão. Então tinha um monte de gente que acompanhava Jesus fisicamente, Jesus ia para cá e para lá, eles iam atrás, eram pessoas que haviam sido curadas,
eram pessoas que haviam sido milagres, haviam sido visto muitas coisas, gostavam de Jesus, mas não eram discípulos. Ele fala, se você quer ser meu discípulo, você precisa fazer uma coisa. Você precisa fazer uma coisa. O que precisa fazer? O que eu preciso ter? Qual a disposição que eu preciso ter? Aí ele fala o seguinte, então, você sabe o seu pai? Você sabe a sua mãe? Irmãos, o negócio é tão sério que Jesus meteu até a mãe no meio da história. E tem um mandamento na Bíblia, nos 10 mandamentos, Deus escreveu numa pedra um dia assim, honra teu pai e tua mãe. E Jesus disse, olha, se você amar o seu pai e sua mãe, que eu mandei você honrar, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. E o seu cônjuge? Efésios capítulo 5, Paulo diz, maridos, amem vossas mulheres, vossas esposas. Jesus falou, se você amar o seu cônjuge, se você amar a sua esposa, mais do que a mim, que eu mandei você amar, porque ele não está falando de, se você amar o pecado, se você amar o dinheiro, é verdade, se amar o dinheiro mais do que a Cristo também fica difícil. Mas ele nem está falando disso, que são coisas meio óbvias. Ele não está falando se você amar o poder, não, ele está falando se você amar o seu filho, que é legítimo, que está tudo certo, que fui eu que te dei, que é herança do Senhor. O seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu filho, os seus irmãos, as suas irmãs. Essa parte é fácil porque ninguém gosta de irmão. Você conhece alguém que gosta do irmão? Só vocês são pessoas maravilhosas. Glória ao Senhor. Eu estou brincando, mas eu amo todos os meus irmãos. Longe. Cadeira. Eu estou brincando, irmãos. Glória ao Senhor. São maravilhosos, aos olhos do Pai. Então, se você amar os seus irmãos, as suas irmãs mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Aí ele chega no ápice e diz assim, se você amar a sua própria vida. Mas por que eu não posso ser discípulo de Cristo se eu amo alguma coisa mais do que a Cristo? Pelo simples fato, e eu queria que você prestasse muita atenção, porque o que eu vou falar agora resume toda a minha mensagem. Pelo simples fato de que nós sempre obedecemos aquilo que nós amamos mais. Nós sempre obedecemos aquilo que nós amamos mais. É assim que o ser humano funciona. Essa é a antropologia das Escrituras, quer dizer, a maneira como o ser humano é interpretado. O ser humano pode ser ateu, não tem problema. Ele vai amar alguma coisa. Esta coisa governará o que a Bíblia chama de coração. E do coração sairão todas as saídas da vida. Partirão todas as saídas da vida. E toda a vida desta pessoa será um reflexo dos seus amores. O coração é o centro dos amores. E amor aqui não é que você tenha, eu me apaixonei por algo. Pode ser que você se apaixone, pode ser que não. Não é se tem afeto, paixão, sentimento, não é isso. Amor aqui é aquilo que governa seu coração. Aquilo que é mais importante do que Deus. Que em desobediência a Cristo, eu obedeço a isto, que tomou o lugar de Cristo. Então, irmãos, você e eu somos sempre obedientes. Resta saber a quem estamos obedecendo. Porque há sempre a obediência ao coração, aquilo que amamos mais. Tanto é verdade que em Marcos capítulo 12, foi perguntado a Jesus quais são os 2 mandamentos que resumem toda a lei. O escriba está tentando fazer o seguinte, veja, tem mais de 600 mandamentos. Se eu quiser obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida, sexualidade, trabalho, dinheiro, corpo, emoção, sei lá, família, se eu quero obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida, o que eu tenho de fazer? Quais são os 2 mandamentos? Aí alguns irmãos dizem assim, eu já sei, é amar a Deus e amar o próximo. Não, irmão. Como assim, pastor? É que se fosse só genericamente amar a Deus, olha, ame a Deus do jeito que você quiser, sabe? Seria muito fácil e simples, todo mundo gosta, todo mundo é um exagero, mas muita gente gosta de amar a Deus, fala bem de Jesus, né? As pessoas, elas geralmente, os muçulmanos falam bem de Jesus,
Os ateus falam bem de Jesus muitas vezes, as pessoas que não são cristãs falam bem de Jesus. Sempre tem um livro falando que Jesus é o maior psicólogo que já existiu, já viu esse livro? Aí é o maior líder, sempre todas as profissões, né? Eles querem sempre Jesus no time, né? Então é o maior Uber que já existiu é Jesus. Porque a gente gosta de Jesus, e só não dá para dizer assim, ó, é para amar, não é para amar genericamente, porque seria fácil e simples. Ame a Deus genericamente, do jeito que você quiser, quando der, de acordo com a sua vontade. Não, é ame a Deus de uma determinada forma. E o problema é a forma. Porque o mandamento diz de todo o coração, alma, força e entendimento, que basicamente é amar a Deus acima de tudo e acima de mim mesmo. Aí é que pega. Porque isto não é natural ao meu coração caído. Se eu me soltar o meu coração e viver segundo as minhas vontades, eu não vou amar a Deus dessa forma. Eu vou amar a Deus de outro jeito. Não é natural ao meu coração caído amar a Cristo desse jeito. É isso que eu preciso aprender. É isso que todo dia eu preciso aprender a fazer. Agora, o que isso tem a ver com sexualidade? Irmãos, a sexualidade é apenas o resultado dos amores do seu coração. A gente acha que vai mudar a sexualidade, ficar falando sobre comportamento. Olha, não pode isso, 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 e pode isso, isso, isso. Enquanto você não entender que o que você pratica, se está em desobediência a Deus, significa, e eu estou afirmando de maneira categórica, significa que há alguma coisa no seu coração que se tornou mais importante do que Cristo. E por isso que você desobedece a Cristo, em obediência àquilo que está rivalizando com Cristo no seu coração. O meu testemunho, irmãos, pessoal, é muito fraco. O pessoal que me acompanha no Instagram acha que eu tenho testemunho de muitas revoluções, né? Fiz muitas coisas erradas. E é uma decepção, testemunho fraco, né? Eu sou neto de pastor, filho de pastor, casei virgem com a primeira namorada, veja que chatice, né? Então, estava lá, heterossexual, eu sei que você esperava mais, mas eu não matei ninguém, não cheirei orégano, né? Não fui baterista, nada grave. Fui crente a vida inteira, estava na igreja, crente, e eu também toco, era do louvor, sempre é do louvor os problemas, né? E aí eu estava lá no louvor e fazendo a minha vida e tudo ali. O meu problema, embora esse testemunho insosso, o meu problema era que eu via pornografia e não conseguia parar. E aí eu não conseguia parar e as pessoas tentavam me ajudar. E eu nunca cheguei, eu confessava a Deus assim, ó, Deus me perdoa porque eu vi um vídeo. Olha, e eu me achava muito espiritual, porque eu me achava muito corajoso. Veja como eu estou falando dos meus pecados. E eu não imaginava que eu estava na superfície mais rasa possível. Porque eu achava que o meu problema era esse. Tipo assim, eu via um vídeo. Mas, irmãos, o meu problema não é que eu vi um vídeo. Você sabe que é um pouco mais profundo? É o seguinte, eu vou tentar explicar para vocês o que os amores têm a ver com isso. Veja, primeira coisa, o que eu buscava ali? Eu buscava sensações, eu queria, como eu falei, consolo, conforto. Olha as palavras que eu estou usando. Parecem que não são muito sexuais, né? Mas é basicamente isso, porque o pecado sexual é uma experiência de felicidade. Você vai lá para ser feliz, para ter prazer. E o prazer serve para quê? Ora, os dias são maus, é ou não é, gente? Está tudo muito caro. Você tem que comprar café, ovo, né? É caro. E aí você precisa relaxar, você precisa, né, distrair. Aí surge aquele negócio ali, ó, o coração caído, ele cria uma estratégia para ser feliz. E aí eu vou lá e estou procurando consolo, conforto, alegria. Neste lugar, a pergunta é, Deus me deu a pornografia para me consolar? Foi Deus que me deu? O que vocês acham? Gente, essa pergunta é fácil, vamos lá. Ficaram em dúvida, né? O que aconteceu na Coreia, gente? Vamos lá, fazer a pergunta de novo. Deus me deu a pornografia para me consolar? Muito bem, pelo amor de Deus. Deus não me deu.
Então, veja, eu estou buscando consolo, conforto, alegria fora de Deus. Agora, onde eu deveria buscar conforto, alegria e consolo? Onde eu deveria? Em Deus. É o que eu canto, né? É o que eu digo para as pessoas. Não, Jesus é o meu consolo. Jesus é o meu conforto. Jesus é a minha alegria. Quando eu preciso, Ele é a minha fonte, mas não é nada. Não é. Porque quando eu preciso, o que eu fiz? Eu criei uma outra estrutura. Então, quando eu troco Cristo, que eu deveria buscar prazer nele, que eu deveria buscar consolo nele, que eu deveria buscar vida nele, eu troco isso por um negócio que eu criei, uma estratégia que eu criei, que não foi Deus que me deu. Quando eu troco o Criador como fonte de felicidade pela criatura, como é o nome deste pecado? É idolatria. Mas eu nunca cheguei para Deus e falei, Deus me perdoa porque eu sou idólatra. Me perdoa porque eu digo que eu amo a Jesus e que Ele é mais importante do que tudo, mas na verdade eu não amo a Jesus do jeito que eu digo, eu amo uma outra coisa. E quando eu preciso, eu vou em outro lugar para me satisfazer, não naquilo que o Senhor me deu. Eu estou usando o exemplo de pornografia porque eu estou falando da minha vida pregressa, mas isso aqui serve para qualquer coisa. Então, a gente tem que sair dessa superfície. E aí você imagina, como é que a pessoa vai lidar com isso? Como é que a pessoa vai lidar com isso? Irmãos, se o nosso problema, se o nosso comportamento, a maneira como a gente está administrando as nossas atrações, o prazer, o desejo, e aí, irmãos, nós vamos conversar mais à tarde. Eu estou me segurando aqui, porque o meu tempo já está acabando. Eu estou me segurando aqui porque eu sei que à tarde vai ter tempo para a gente falar. Então, detalhes, eu sei que você está ansioso, eu preciso saber, né? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Então eu estou me segurando aqui para entrar em detalhes. Mas eu quero falar para a igreja toda, né? Não importa qual é o seu tipo de sexualidade que você está vivendo, isso aqui é para todos nós, né? E é o mais importante, como eu falei, é o amor a Cristo, é o coração. Então, como é que a pessoa vai lidar com isso? Eu vou colocar 3 grandes passos. Primeiro passo, nós precisamos identificar aquilo que amamos mais. Isso não é óbvio. Identificar. Porque o nosso coração mente para a gente. Mente. A gente está ouvindo e fala assim, não, mas não é tão grave assim, eu sou crente, né? É que eu tenho um deslize, não é que eu não amo a Jesus. Como assim, pastor? Eu vim aqui falar de assuntos morais, eu não vim falar do coração. Pois é. Como é que a gente vai identificar se a gente não assume que o nosso problema é cobiça no coração? Se o nosso problema é idolatria no coração. Veja, Jesus falou em Mateus 15, 17 a 19, ele falou assim, ó, os homicídios, a mentira, que são os comportamentos, né? O que sai da boca vem do coração. O homicídio, a mentira, aí ele usa a imoralidade, que é a palavra grega porneia. A imoralidade vem do coração, Jesus localiza no coração. Como é que eu identifico? Poxa, eu preciso de coragem, eu preciso de oração, eu preciso olhar bem e deixar Deus falar comigo profundamente, porque senão eu vou ficar me defendendo. Eu gosto muito de um exemplo na Bíblia, que é de Davi. Davi é uma pessoa muito espiritual, amém, irmãos? Mas você não apresenta a sua mulher para ele, porque ele é perigoso. Você não faz uma casa do lado da dele. Davi, irmãos, não era casado, né? Davi era casado com um monte de mulheres. E por que Davi adulterou, irmãos? Eu não consigo entender. Porque ele não tinha problemas de falta. E ele adulterou. Ele chamou a mulher do amigo dele, Urias. Ora, embora esse seja uma tragédia, na história lá de Davi, em 2 Samuel 12, a maior tragédia é que Davi manda matar Urias, marido de Batseba, que era amigo dele. Ele manda matar uma pessoa para tentar encobrir o adultério, que gerou um filho. Veja, o que foi que Davi amou que o tornou assassino?
Mas como assim amor? Pois é. Antes da gente responder a pergunta, deixa eu falar uma coisa. Antes de eu responder a pergunta. O amor é a causa do pecado. Ora, eu desobedeço a Deus porque eu estou amando alguma coisa mais do que a Ele. Então, por exemplo, se eu estou casado, aí eu adultero, quer dizer, eu amei tanto aquilo se tornou tão importante para mim, aquelas sensações, de novo, pode ter paixão ou não, pode ter afeto ou não, não importa. Se aquilo se tornou importante, que eu desprezei ao Senhor para viver aquilo, então eu amei aquilo mais do que a Cristo, e por isso eu pequei. Aí as pessoas hoje em dia falam assim, não, o importante é amar, se tem amor, então Deus aprova. Mas como assim, irmão? Você está maluco? Não, o importante é amar, porque Deus é amor. Mas o amor é o problema, querido. É que a gente ama errado mesmo. A gente não ama como é para amar, a gente ama desorganizadamente, a gente ama idolatricamente. A gente não ama... Deus está nos ensinando a amar, como assim? Você vai soltar e vai amar? Deus não está nisso, não. O amor é o problema. Davi amou o quê? Foi o sexo? Não, Davi não foi. Irmãos, ele matou uma pessoa. Você está me acompanhando aqui? Você consegue entender a gravidade? Ele matou Davi, ele mandou matar uma pessoa. Provavelmente, ele amou a sua reputação. Ele está tentando esconder o adultério. Ele pecou mais tentando esconder o pecado do que o próprio pecado em si, que dá origem à crise. Ele amou a reputação, a imagem que os outros consumiam dele. O que a gente ama mais não é fácil, não é óbvio. Podem ser coisas que você talvez não está ligando muito. Coisas que você tem tão preciosa na sua vida que por querer manter, você vai pecando e mentindo, e aumentando, porque você acha que não pode perder aquilo. Uma pessoa, uma relação. Então, em primeiro lugar, a gente só vai se tornar discípulo de Cristo, a nossa sexualidade só vai mudar. Primeiro, é preciso ter clareza no que é que está governando o nosso coração. O que está governando? É Cristo? Será mesmo? Será mesmo? O segundo passo, irmãos, nós precisamos descredibilizar os ídolos. O que é descredibilizar? Significa tirar o crédito, significa parar de confiar. O ídolo, ele só tem poder porque nós confiamos nele. Nós confiamos que se nós tivermos aquilo, daquele jeito, se vivermos segundo os nossos corações, nós seremos felizes. E Jesus está atrapalhando a nossa felicidade. Porque ele está falando para a gente parar de fazer aquilo. E nós confiamos que se tivermos, que se obtiver, e pode ser uma coisa ilegítima, claramente pecaminosa, que você confia que quando está na sua vida vai te realizar, pode ser uma coisa legítima, inclusive. Um grande exemplo na Bíblia é a figura de Raquel, a esposa de Jacó, Gênesis capítulo 30. Um dia Raquel olha para Jacó e fala assim, ou você me dá um filho ou eu morro. Tem algum problema em ter um filho, querer ter um filho? Nenhum problema, mas ela não está nem orando, ela está colocando o marido contra a parede. Não sei se a sua mulher já fez isso com você. Ela está fazendo, ou você me engravida ou eu morro. Eu preciso de um filho, porque se eu não engravidar, não há razão da minha vida. É isso que Raquel está dizendo. Isso é uma frase idolátrica profunda. Embora o filho seja algo legítimo. Ela confia, se eu tiver um filho, eu tenho a felicidade. Por quê? Porque a história de Jacó é meio bagunçada, irmão. Não sei se vocês estão preparados. Já viram a Record? Não sei se vocês já viram. Só ficam vendo The Shows, aí não vê o Velho Testamento. Então, é confuso o negócio. Jacó vai lá, encontra Labão, que é meio uma ratoeira ali, né? E aí tem duas filhas, ele namora da mais nova, a Raquelzinha, que era bonita, aí tinha uma irmã feia. Toda pessoa bonita tem uma irmã feia. Isso é um fato bíblico, né? Se você não tem uma irmã feia, a feia é você. Tô brincando, você é linda aos olhos de Deus, tá? E aí Lia era meio feia, meio desengonçada, meio velha, né? Aí Jacó casa errado. Não sei se você já casou errado, assim. Casou com a mulher errada, né? Bebeu muito, né? Esse filme é muito pesado, né?
Então o Labão, né, embriagou. Tem um filme sobre isso, chama Se Beber Não Case. E aí ele bebeu, casou, a mulher errada chamou. Aí o que aconteceu? Casou com as duas, vocês conhecem aí? Casou com as duas e o que acontecia? Embora Raquel fosse feia, era parideira. Ainda nascia filho, igual um coelho. Muito filho. E na época isso era tudo, né? Tudo era ter filho. E Raquel não tinha, então começou aquela competição, aquela confusão. E Raquel, poxa, mas eu queria ter filho, porque eu quero ser melhor, eu quero ser feliz, eu quero ter razão. Então não é só engravidar aqui. É esse projeto de felicidade de Raquel, baseado no filho. Irmãos, Raquel teve um filho, que é José. A primeira coisa que ela falou foi, eu preciso de outro. Porque é assim que funciona o seu coração e o meu. Quando a gente fala assim, eu preciso disso aqui para você ver, quando você tem, você fala, preciso de mais. O ídolo nunca vai satisfazer. Você confia, ele fala, agora confia mais, se você tiver o dobro, aí sim você vai ser feliz. Aí nasceu, você sabe o que aconteceu com o último filho de Raquel? Ela morreu no parto do último filho. Ela que disse, se eu não tiver o filho, eu morro, ironicamente morreu no parto do último filho. E a última coisa que ela fez foi amaldiçoar o filho, chamando de Benoni, que é uma palavra muito negativa, que foi trocado para Benjamim, pelo pai. Ela amaldiçoou aquilo que ela disse, sem isso aqui eu não vivo. Porque esta é a decepção do ídolo. Irmãos, o ídolo mais cafona é você mesmo. Sou eu mesmo. É o mais comum. Porque a gente pensa numa imagem, a gente pensa numa coisa, é que a gente está vivendo para a gente mesmo, seguindo os nossos corações. Eu vou viver a minha vontade, a minha sexualidade, vou viver os meus afetos, vou ficar com quem eu quero e eu serei feliz. Pois é. Ou confiança, hein? Aí você lê na Bíblia assim, ó, os profetas e os salmistas, todos ridicularizavam os ídolos de Israel, todos. Ridicularizavam. Porque eles estavam tirando o crédito. Falaram assim, vocês estão malucos. Tem olho, mas não vê. Tem pé, mas não anda. Salmo 115. Tem boca, mas não fala. Isso é ridicularizar. Isso é falar assim, mas por que você está confiando nesse negócio? Esse negócio não se mexe. E de novo a gente pensa numa estátua. Mas irmãos, quem é que tem olho, mas não vê, pé, mas não anda, boca, mas não fala? Que não pode nada sem Deus. Somos nós. Nós, como os nossos próprios ídolos, quando confiamos em nós mesmos, nos tornamos cegos, inúteis, surdos, mudos, incapazes. Mas nos achamos muito capazes de nos realizar, porque confiamos em nós e nas criaturas, nos relacionamentos que nos prendem. E por último, irmãos, nós precisamos substituir, além de identificar, parar de confiar, nós precisamos substituir os nossos amores, os nossos ídolos por Cristo. Eu queria terminar falando isso, porque tem uma passagem na Bíblia, eu não vou ler, eu vou parafrasear para os irmãos, que está em Hebreus capítulo 11. Ela me toca profundamente, que fala mais ou menos assim, Hebreus capítulo 11, por volta do versículo 24, 25, se eu não me engano. Fala de Moisés. E diz assim, Moisés era filho da filha de Faraó. Filho da filha de Faraó. E o texto diz que por amor a Cristo, veja que Moisés está no Velho Testamento. Vocês estão acompanhando aqui? O Hebreus usa esta expressão, por amor a Cristo. Por amor a Cristo, Moisés preferiu sofrer com os escravos do que usufruir, aí o texto usa a expressão, os prazeres transitórios do pecado. Lembra da pergunta que eu fiz no início? O que faz alguém abandonar algo que gera prazer? É o que Moisés está fazendo. Moisés, sendo filho da filha de Faraó, tendo ele era um jovem, ele era rico, ele estava privilegiado, ele tinha todos os prazeres, não só sexuais, o governo da sua própria vida, tudo resolvido, e tinha os escravos sofrendo. Ele preferiu sofrer com os escravos por amor de Cristo. E o texto de Hebreus diz uma coisa extremamente profunda. Ele diz assim, eu vou parafrasear, depois eu explico como está escrito. Ele diz assim, porque Moisés
viu a Cristo. Porque Moisés contemplou Cristo. O texto diz assim, porque Moisés viu a recompensa. Ora, contemplou a recompensa, melhor dizendo. O que é contemplar a recompensa? Recompensa não é uma coisa que Cristo nos dá. Recompensa é o próprio Cristo. Ele está dizendo que quando Moisés percebeu o que significa estar em Cristo, o que significa Cristo ser fonte de alegria, felicidade e prazer, porque Deus não é fonte só de obediência, embora também seja. Deus é fonte de alegria, prazer e felicidade. Quando ele viu Cristo, todos os seus ídolos se tornaram ridículos. Todos que pareciam muito grandes, muito confiáveis, se tornaram inúteis, fúteis, vãos, como Paulo diz. O ídolo nada é. Mas o ídolo só não é nada se comparado a quem? A Cristo. O problema, irmãos, é que nós não sabemos quem Cristo é. A gente fica assim, mas eu vou trocar uma vida de prazer, de orgasmo, de sexo, do que eu faço, do jeito que eu quero, eu vou trocar pelo quê? Por uma religião. Ah, eu vou trocar porque o meu pai não gosta, porque o pastor proibiu. Irmão, você não está entendendo que se você tiver tudo isso, o seu projeto, o sexo, o desejo, sei lá o que você quiser, se você não tiver Cristo, irmão, você tem um vento, você está correndo atrás de um grande vento. A Escritura nos afirma que Cristo é suficiente. O nosso problema é que nós não sabemos quem Cristo é. Nós precisamos amá-lo mais do que as coisas que nós achamos que são superiores a Ele, porque elas não são. Só são superiores aos nossos olhos porque nós estamos completamente iludidos, cegos, confiando em nós mesmos. Para terminar, a nossa sexualidade é o resultado dos amores do nosso coração. Se você está aqui, não importa qual é a atração sexual, qual é o comportamento, o que está acontecendo, eu estou dizendo, se você está aqui e quer a graça de Deus, Deus te perdoa, te abençoa, Deus é compassivo, Deus te ama, Deus é aquele que quer te restaurar, Deus é o único capaz de restaurar, e as coisas só vão entrar no trilho, nos seus comportamentos, quando você olhar para o seu coração e fizer a seguinte pergunta: quem é que eu amo mais? Em quem que eu confio para ser feliz? Eu vivo para quem? Eu vivo para quem? Porque, irmão, se a resposta for eu amo mais a mim, eu confio em mim, eu vivo de mim para mim mesmo, você pode mudar a sua sexualidade. Se uma filha minha me responde desse jeito, ela é homossexual, aí ela vira heterossexual, mas ela continua respondendo, eu vivo para mim, eu amo a mim, eu estou para mim, e ela não mudou nada, irmão. Porque ela só mudou de sexualidade. Ela continua perdida. O mais importante, irmãos, é o nosso coração. Quem nós amamos mais? Vamos orar ao Senhor?